Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso assunto é sobre Low Code e No Code. Eu sou André Seco e existem duas formas de desenvolver um sistema, com Low Code e da forma correta. Nossa, pesado. Meu nome é Douglas Romão e eu não tenho uma piada, mas eu com certeza vim para causar aqui, trazer essa discórdia sobre low code. O pessoal de dev achando que low code é modinha e o pessoal que é de business achando que é programador só porque faz uns aplicativinhos. Ô, louco, você começa com o pé na porta. Tá no lugar certo, né? Boa. E aí, pessoal, Everton Jordão aqui, e agora finalmente eu posso me considerar um dev full stack, hein? Low code resolveu meus problemas. Caralho! Resolveu mesmo. Olá pessoal, aqui é o Renato Bioff. Hoje temos dois Renatos, mas não são bots falando sobre low code. Oi pessoal, meu nome é Renato Romão, tenho 23 anos e R$1.042.000 de patrimônio desenvolvendo aplicativos low code. Sensacional! Isso aqui não tem nada que é melhor que isso. Parabéns para o profissional, né? Vamos bater palma pro profissional. Muito bom. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e hoje tem pouco código, mas muita treta. Isso sempre tem. Beleza, pessoal. Então, como eu falei, nós vamos falar de low code, no code. A gente brinca aí no início, né, falando... Até brinquei. Para os haters aí, eu brinquei no início falando que tinha duas formas de desenvolver, né? A forma correta e com low code. Mas é porque esse assunto traz uma certa polêmica, né? E já não é de hoje que isso gera um murmurinho aí na comunidade, falando que quem usa esse tipo de abordagem não sabe programar e tudo mais. E aí a gente veio com esse intuito fazer esse episódio para desmistificar um pouco o que é, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, se isso é uma abordagem para todo mundo ou é para algum cenário específico, e a gente vai comentar um pouquinho sobre. Beleza? Para começar aqui, então a gente tem a nossa pauta e eu vou começar lançando aí a pergunta, né? Na verdade, a gente vai começar apresentando nossos convidados especiais, né, senhor André? Exatamente. Só porque os caras é de low code, você quer ignorar mesmo, cara. Esses devs estão foda. Exatamente. O pessoal aí já é da turma dos MVPs, então já é conhecido nosso, eu considero de casa. Mas vamos lá. Douglas Romão, se puder se apresentar aí um pouquinho e falar. Beleza. Bom, eu sou o Romão verdadeiro, porque o outro que vai se apresentar depois de mim não é real. Ele é irmão mais novo, então eu posso zoar à vontade, já coloco isso como premissa. Já acordei isso com meu pai e com a minha mãe, tá tudo certo. Mas eu tenho uma empresa que chama Trentin, eu sou sócio do Mário Trentin e do Gustavo Moraes, que também é dessa área de desenvolvimento de Power Platform no geral, mas trabalho com isso com Microsoft há um pouquinho mais de 15 anos já. E meu background é puramente técnico mesmo, então venho dessa área de desenvolvimento, continuo desenvolvendo, então é legal ter um pouco dessa abordagem dos dois lados, né, um pouco do ponto de vista dos dois lados. E tô aí para o que vocês precisarem, sou MVP de Business Apps e de Office Apps and Services, então trabalho nesse meio aí de Microsoft 365 e Power Platform. Show de bola. Show. Renato. O cara sempre zoa com o irmão mais novo, né? Você sofre não só no dia a dia da vida como irmão, mas sofre também no trabalho, faz parte. Bom, meu nome é Renato Romão, eu sou Microsoft MVP também da categoria de Business Application, que é focado mais com a Power Platform, né? Low Code. Tenho foco bastante em contribuição com o Power Virtual Agents, que é uma ferramenta no code. A gente vai tratar um pouquinho sobre o low code, né? Mas basicamente o no code também tem essa versão que a Microsoft está lançando, então tenho mais foco nessa ferramenta. Eu trabalho com desenvolvimento já há mais ou menos 7 anos e há uns 3, 4 anos eu
sou dessa área que não desenvolve também, que é o low code. Boa. Você sabe, só para colocar um adendo aqui, que apesar do o Renato Romão, eu sei que às vezes ele fala sobre isso, o Douglas Romão não tenho certeza, mas às vezes eles falam de SharePoint, mas eles também falam de coisas que funcionam, viu, pessoal? Então fica tranquilo. Não, eu estou aqui para defender o SharePoint, eu vou falar disso, inclusive, porque a galera critica, porque é tudo mentira, cara. É porque o pessoal não sabe usar essa porcaria. Você vai defender o SharePoint? Pera aí que você tá caindo aqui do podcast, só um minuto. O problema não é quem conhece o SharePoint, na verdade o problema é aquele cara que não acompanha o que está acontecendo na área técnica, vai num evento X e daí alguém fala que o SharePoint resolve todos os problemas do universo. Não, cara, acho que até logística de vacinação o SharePoint resolve. Cara, é tenso, porque eu vi a mesma história faz 50 anos, eu trabalho com o SharePoint desde a versão 2007. E é a mesma história sempre. E, cara, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai discutir ainda durante o podcast, mas o SharePoint pode ser que ele seja um presságio do que vai acontecer com as ferramentas de Power Platform. Porque é a mesma pegada. O SharePoint é mais ou menos a mesma pegada de um tempo atrás. Depois eu dou um histórico disso, mas, cara, é a mesma pegada. Eu tô vendo acontecendo quase que a mesma coisa daqui a alguns anos por causa de mau uso. Né? E pode acontecer isso com essas ferramentas de low code e no code por mau uso. Show de bola. Bom, feitas as devidas apresentações, né? Muito bem lembrado pelo Bertuzzi, né, Bertuzzi? Valeu. Estamos aqui para isso. É isso aí. Bom, agora eu vou lançar uma pergunta que eu acho que, assim, apesar que o nome é bem explícito no que ele diz, né? Low code, no code, né? As traduções livres, literais aí dessas tecnologias já falam muito sobre elas, mas eu acho que tem um limiar assim bem específico entre elas. Queria saber qual que é a diferença, a principal diferença entre você ter uma plataforma low code e uma no code, e se a ótica de avaliação se uma plataforma é de um tipo ou de outra é de quem está desenvolvendo, né? Depende o que ele faz na plataforma ou é do que a plataforma oferece? Quem gostaria de começar aí? Se damos a vez para os convidados aí que estão bem inseridos em low code e no code. Então, se vocês quiserem começar, Renato, Douglas, pode ir. Cara, eu acho que no geral, assim, os assuntos estão meio modinho os dois juntos, né? Mas no geral, a principal diferença que eu vejo é que o low code tem um mínimo ali de algum tipo de sintaxe, que não seja necessariamente programação, mas tem um tipo de sintaxe, um tipo de fórmula, alguma coisa nesse sentido, enquanto o no code é puramente clique e arrasta. Então, se a gente fosse considerar até de forma histórica, Excel é um certo tipo de low code, porque o cara pode ir lá e fazer umas fórmulas e tal, e não tem necessariamente linguagem de programação nenhuma. O Access, quando foi inventado também, mesma pegada. Então, low code tem isso, e no code é ferramenta puramente stick puxa e tal, e o cara não tem que saber absolutamente nada, nenhum tipo de propriedade, nem nada, é só arrastar e clicar, e corzinhas, não tem hexadecimal, nem nada que remeta a algum tipo de código. Eu acho que é bem comparando com o Excel low code e o PowerPoint que é no code. Porque você tem uma ferramenta que você consegue fazer, o low code você até consegue não usar fórmulas, você vai ficar bem limitado, você consegue colocar uma coisa ou outra, uma coisa bem simples, igual no Excel, você consegue colocar os números lá. Não vai funcionar se você não usar algumas fórmulas, algumas expressões. Então, o low code eu acho que tem esse mesmo conceito, e o PowerPoint é o no code, onde você clica e arrasta e você dá um apresentar e está pronto ali. Você não precisa ter aquele conhecimento técnico. A gente pode dizer também, no grosso modo, que o no code seria, assim, grosseiramente falando, for dummies, né? Para o usuário caseiro, o cara que está em casa, né? Então ele precisa fazer uma solução que resolva algum problema dele, como bem explicado por vocês aí da questão do PowerPoint quanto do Excel, mas que não tem aquele esforço de um aprendizado do que está acontecendo por trás, né? Tipo assim, a gente ainda vê que, por exemplo, o low code ainda, ele acaba tendo uma IDE,
uma ideiazinha lá para fazer alguma coisa assim, a gente pode chamar aquilo de ter uma ideia, que você tem ainda um lugar com umas ferramentas, alguma coisinha mais diferente assim, e o no-code nem isso, né? Porque PowerPoint e Excel não são IDEs, né? Eles não têm lá partes próprias, principalmente o PowerPoint, você não tem uma ideia lá que você está sentindo num ambientezinho controlado para rodar alguma coisa. Exatamente. Eu queria colocar vocês aí numa saia justa para vocês classificarem um tipo de plataforma para mim, porque eu tenho uma dúvida pessoal. No caso do WordPress, a gente sabe que a gente consegue construir, por exemplo, um site, um blog, só instalando plugin, arrastando coisa, tem vários templates que são só visuais, você consegue fazer tudo sem saber código. Só que tem uma área do WordPress onde você pode imputar alguns tipos de código, PHP ou CSS e tudo mais. Ele te dá essa opção. E por isso que eu perguntei no início se a característica de low code ou no code é da plataforma ou do usuário, quem está usando. Então, no caso, se eu usar o WordPress, mesmo ele tendo essa opção, mas eu usar de uma forma no code, ele continua sendo low code ou ele pode ser considerado no code? Para mim, ele é low code. Porque eu acho que não está ligado necessariamente à pessoa que vai usar. Eu acho que é totalmente ligado à plataforma em si. Porque, dando um exemplo, o WordPress é um exemplo desse. O Wix é um exemplo para mim, que é no code puro, porque ali não tem essa questão dos plugins. Agora, o WordPress ele tem extensibilidade, então dá pra gente programar para ele, dá pra gente colocar o plugin, dá pra gente entrar na versão código e ainda dá pra gente programar mesmo. Então, geralmente as plataformas low-code, elas têm a capacidade de serem estendidas. Então, por exemplo, o Power Apps, que é a versão Microsoft de low-code, o pessoal foca muito no low-code dele, mas ele é totalmente extensível. Então, eu sou um programador React, eu consigo fazer componente customizado para dentro do Power Apps. E o pessoal nem imagina que dá para fazer isso, porque eles focam só nessa parte low-code, que é mais ou menos como os caras que focam no WordPress para fazer o site usando os plugins prontos. Eles nem imaginam que ali por trás dá para estender e dá para colocar código, porque eles não são dessa área. Então, para mim, especificamente Douglas falando, não acho que está relacionado a quem está usando, está relacionado à plataforma. A pessoa que está usando, ela só está usando um recurso ou outro que é low code ou no code. Mas assim, eu posso dizer, talvez erroneamente, dependendo de um ponto de vista, que o WordPress ele começa no code e às vezes depois ele acaba virando low code. Eu vou dar um exemplo. Hoje, com o básico de saber navegar na internet, qualquer pessoa consegue criar um blog no WordPress. Não precisa de um conhecimento avançado, saber o que é um HTML, o que é alguma coisa, sei o quê. Ele vai lá, cria a conta, já tem os templates prontos, ele tem um mini administradorzinho lá bem simples para fazer publicação e ele sai fazendo. Sem ele mexer naquela classificação, ele começou com um low code aí, certo? Sim, eu acho que a utilização do cara pode ser no code e low code, mas a plataforma, ela é low code. Por exemplo, as plataformas que são no code, elas são mínimas, não é, a maioria não é no code, a maioria é low code. Tem poucas plataformas que são completamente no code. Então, por exemplo, o Wix não tem nenhuma chance dele ser customizável, então ele é completamente no code. Eu acho que todas as ferramentas que têm algum tipo de extensibilidade ou possibilidade de extensão, ela é, por definição, low code. E aí o cara que está usando, a pessoa que está usando, necessariamente pode não usar essa parte que é low code. Mas a plataforma em si, na minha percepção, ela é low code por definição. O cara pode ou não usar aqueles recursos. Da mesma forma que eu, como cara de Power Apps, por mais que eu tenha esse conhecimento técnico, então eu consigo, na verdade, ser code ainda dentro da plataforma do Power Apps. Então, para mim, ele continua sendo low code por definição, mas eu consigo usar Pro Code dentro dele mesmo assim. O próprio Logic Apps do Azure e também o Power Automate, né, que são praticamente a mesma coisa, usam conectores em comum, dá para você desenvolver workflows de automação com eles, né? Mas dá para você estender também criando os seus próprios conectores, né? E aí já recai na questão da programação, né? Muito embora a maioria das pessoas nem chegue a esse ponto, né? De desenvolver isso, né, pessoal? Exatamente. Eu acho que vai um pouquinho do marketing da empresa também que está por trás da ferramenta.
Um exemplo que o Douglas deu é o Power Apps, que é da Microsoft, e ela tem esse marketing voltado para low code, onde as pessoas conseguem, com pouco conhecimento técnico, conseguem criar alguma coisa. Mas outro marketing que ela faz também do Power Virtual Agents, que é um chatbot inteligente, sem código, ela faz o conceito de no code. Você não consegue colocar código dentro dela. Mas se você começar a mexer na ferramenta, você vai ver que você consegue estender também com código. Então, acho que vai depender um pouquinho do marketing, como a empresa está fazendo. Nesse caso, a Microsoft. Ela apresenta uma ferramenta que é no code, onde mesmo que você queira, você não coloca um código, mas se você quiser estender como desenvolvedor ou como Pro Developer, você consegue ir lá e imputar algum código e estender a ferramenta também. Então, mas sabe o que é legal? O que você falou, Bertuzzi, é bem importante, porque isso aí complementa o que o Renato falou, porque o marketing da Microsoft sobre o Virtual Agents é diferente do marketing que ela faz do Apps e do Automate, por exemplo. Do Virtual Agents, ela fala explicitamente que é no code, e do Apps e do Automate, ela não fala isso, ela fala que são plataformas low code. Por quê? Porque o Agent, se você perceber, você cria chatbot nele. Se você quiser estender ele, você tem que ir para o Automate. Ou você tem que ir para o Bot Framework. Exatamente. Ele em si não tem código. Tipo, então ele é completamente no code. Uhum. Se eu quero estender ele, eu tenho que ir para outro. O Power Apps não. Se eu quero estender ele, eu estendo ele. O Automate, se eu quiser estender ele, eu estendo ele. Eu crio um conector e pronto. Eu não saí da plataforma. No Agents, que é uma ferramenta de no code por definição, eu tenho que sair dela para poder estender. Show de bola. Não, essas duas soluções da Microsoft, eu acho que elas são o melhor exemplo até da própria empresa ter as duas e mostrar para o pessoal até para tirar aquela dúvida, porque muita gente quando escuta o low code confunde, e o no code também, eles confundem. Então acredito que com essa introdução e os exemplos aqui, tirou a dúvida talvez de muitas pessoas até que não estavam entendendo essa diferença, e principalmente a questão do WordPress. Mas focando na questão do low code, que é a ideia da gente falar aqui hoje, eu gostaria de fazer aquela pergunta que é assim para todos aqui, e aí, beleza, eu tenho low code, mas eu vou usar agora low code na minha vida inteira, então, beleza, se eu tenho low code, eu não preciso mais de um programador, mais de nada. Qual seria aquele cenário ideal? Ou, não, o low code serve para qualquer coisa. Que cenários seriam interessantes para a gente usar esse tipo de abordagem assim? O que vocês acham? Olha, eu falando no pouco que eu utilizei, até o Renato comentou aí do Logic Apps, desses cenários aí que rodam direto na nuvem, são low code, né? Porque você tem a opção gráfica e também você pode codificar alguma coisa por trás, né? Como tudo na vida e principalmente no desenvolvimento de software, né? Nada é 100% uma coisa e 0% outra coisa, né? Não existe bala de prata, é aquela história. Então, na minha visão, isso não existe um cenário geral, né? Tipo, beleza, agora eu vou trocar tudo que a gente tem hoje por low code e isso vai resolver tudo. Porque o pessoal aí que manja mais disso até pode falar. Mas entre você ter a liberdade de programar algo que é específico de um cliente, uma demanda super específica, até uma questão de inovação de uma startup, por exemplo, né, é o diferencial de mercado dela, muitas vezes, implementar algum tipo de feature. E tendo uma plataforma que já foi vamos dizer assim, pré-configurada, predisposta a fazer determinadas coisas, você não vai conseguir atingir muitas vezes aquele diferencial no 100% comparado a fazer algo do zero. Então, acho que nesse cenário onde você tem algo mais específico, algo que não tem vamos dizer assim, uma padronização ainda, algo que é muito inovador, eu acho que você não tem como encaixar muito bem isso aí no low code, no code. O que vocês acham? Eu vejo alguns casos assim, porque eu já presenciei esses cenários, inclusive talvez se der tempo mais pra frente eu quero até falar de um caso até que meio real, lógico, não citando 100% do cliente que eu não posso, mas que até o Renato estava participando, o Renato Romão estava junto, que a gente estava conversando, mas que às vezes muita gente opta pelo low code por questão do tempo que tem para produzir alguma coisa, dado aquelas funcionalidades serem não dizendo assim que o low code só serve para isso, mas dado aquelas funcionalidades serem simples
e dado ao tempo que se tem para construir as coisas, o pessoal acaba optando pelo low code porque você não precisa montar a parte do back-end e tudo mais, tal, você tem muita coisa já pronta lá, embora você já tenha ferramentas para estender, colocar APIs, coisas mais complexas, por exemplo, na fabricação de um software, mas acho que muita gente acaba optando por isso, pelo fator tempo. Tempo versus quanto tempo eu vou conseguir entregar ou um aplicativo, ou consigo entregar uma solução web, alguma coisa um pouco mais rápida do que eu demoraria montando a questão de um software. O que vocês acham aí? Vocês que têm até empresa que trabalha com isso. Ah, tá, beleza. Ah, não, pode falar. Fala aí, Jordão. Não, um lance que eu queria trazer é que muitas vezes, né, funciona até como um incentivo, talvez, da galera do comercial, né, de, por exemplo, vender esse tipo de solução e a aderência do time em si, né, por exemplo, um time de administração da sua empresa. As pessoas vão sentir interesse em desenvolver alguma coisa nesse sentido, e aí por conta desse incentivo que veio da área gerencial, comercial lá, você acaba aderindo a esse tipo de solução. Então, eu imagino que uma ferramenta de low code, no code, também vem muito no sentido de incentivo de quem toma as decisões dentro da sua empresa, né? Por exemplo, quando o cara decide usar um provider de nuvem, ele decidiu aquilo porque veio uma proposta comercial, provavelmente, né? Com embasamento técnico, a gente sabe que hoje os cloud providers têm uns serviços equivalentes, então, assim, o seu time técnico vai dar um aval, mas quem vai fechar a conta é o comercial. Então, vai muito de negociação também, né, para adoção de qualquer ferramenta ou linguagem de programação dentro do seu ambiente de trabalho. Essa é a minha visão. Cara, eu acho assim, o principal ponto aí é muito isso que o Bertuzzi comentou, e que o Jordão complementou, que é a questão de tempo-custo. O investimento é muito menor do que um software que você vai ter que criar toda a estrutura, pelo simples fato de que é muito mais rápido você fazer, com certeza. Então, assim, o tempo versus dinheiro e a parte de capacitação, de pessoas capacitadas para desenvolver uma solução, eu acho que são os dois fatores principais. Porque, de um lado, a gente tem softwares que precisam de pessoas específicas para fazer, com conhecimento específico, com experiência específica e tudo mais, que são pessoas que estão cada vez mais difíceis de achar. E eu sou um cara que eu posso falar isso com propriedade, porque eu estou tentando achar gente para o time aqui e está difícil. E então essa questão de qualificação profissional é muito difícil, quando a gente está falando de parte técnica mesmo, de desenvolver sistemas. E a parte de grana, porque eu estou falando de desenvolver algumas soluções que elas são muito rápidas de serem feitas e que eu consigo entregar rápido, ver o resultado rápido, consigo prototipar, consigo mostrar isso para o meu cliente, aí usar o que o Jordão comentou, de usar um pitch de venda ali muito rápido, muito simples, vender aquilo ali, implementar e beleza, tudo está funcionando. Eu não preciso esperar mais 3, 6 meses para montar um sistema todo robusto, sendo que eu posso fazer em algumas semanas. Esses são eu acredito que são os pontos que mais chamam a atenção, mas não necessariamente são os corretos. E não necessariamente são os melhores a serem ponderados na hora de escolher uma ou outra. Eu só tô estabelecendo aqui um marco daquilo que eu vejo como o mercado enxergando o low code. Ele enxerga nesse formato. Eu vou conseguir entregar rápido, vou conseguir ver rápido, resultado rápido, não vou precisar depender da TI mais, ou não vou precisar depender de uma empresa de consultoria. Isso é o que os caras olham. Mas não acho que esses sejam os melhores quesitos necessariamente para olhar. Então, a implementação de uma plataforma low-code, quando escolher um, quando escolher o outro, esse tipo de coisa, envolve muitos outros cenários, assim. O pessoal pode olhar para o low-code meio que como o Bertuzzi falou, para formuláriozinho, porque é rapidinho de fazer os formulários e tal. Cara, dá para fazer muitas coisas bizarras. Já trabalhamos em projetos muito bizarros, de coisas muito complexas, usando low-code. Por quê? Porque a gente usa a facilidade dele, a gente usa os conectores. A gente que é desenvolvedor sabe montar conexão, fazer autenticação com serviços de diferentes lugares e tal. É complexo, a gente tem que preocupar com segurança, com um monte de coisa que já está pronto ali. Então, eu usar isso
se eu for esperto, se a gente for criar uma estrutura, por isso que eu acho que isso que vocês comentaram de qual é o cenário ideal. O cenário ideal para mim, sinceramente, mas que não é muito, assim, real, mas é o que seria legal se fosse, era a gente ter pessoas de negócio que têm o conhecimento daquilo que eles têm que fazer, de vendas, de RH, de financeiro, sabendo a estrutura do porquê eles estão fazendo aquele aplicativo, aquela automação, ou aquele chatbot, ou aquele dashboard, mas eles sabendo como funciona, pelo menos a base, então tendo lógica de programação, tendo conceitos básicos de arquitetura que a TI vai dar a governança toda, e aí o pessoal da TI apoiando esses caras, o pessoal de programação, de consultoria, dando suporte para conseguir desenvolver coisas mais complexas. Porque as empresas, elas não vão depender só de formuláriozinho. O formuláriozinho resolve um problema de automação ali do cara ter um Excel ou um papel de pão. Mas não resolve a integração entre as áreas, não resolve a otimização, a performance, os resultados. Então, eu acho que tem que ter uma combinação entre os dois. O mundo ideal seria a gente ter pessoas de negócio que não precisam ficar passando esse conhecimento de negócio para a área de TI, para ficar desenvolvendo sisteminhas toda hora, e eles mesmos desenvolverem essas coisas. Claro que sob a governança da TI, a TI organizando tudo isso e falando, gente, o padrão é esse, vocês têm que aprender desse jeito, lógica de programação é importante, arquitetura é importante, segurança é importante, tudo isso que o pessoal de negócios não sabe, e nem se preocupa com isso, e é muito perigoso. E o pessoal da TI apostando nessas tecnologias mais avançadas, nessa parte mais complexa, cuidando de coisas que são mais importantes para o negócio realmente decolar, entendeu? Se os dois trabalharem em conjunto, assim, sinceramente, não tem muito o que para a empresa, porque a gente está falando de unir dois mundos que eles meio que são opostos, assim, hoje em dia. Eu vejo um cenário aqui de um possível problema, até me corrijam se eu estiver viajando demais nessa ideia. O André, ele acabou falando um pouco sobre startup, né? Que talvez a startup seja uma grande adotadora até de low-code, muitas coisas de low-code. E eu vejo um cenário que é assim, fulano X tem uma ideia revolucionária, como toda startup tem, né? Uma a cada 100 dá certo, né? Pena que as ideias às vezes revolucionárias, não, parece sacanagem, mas é verdade, né? Todo mundo tem uma ideia revolucionária, mas, pô... Eu acho que você falou isso daí porque eu sei de uma situação que você viveu daquele tipo, putz, era a minha ideia. Ah, né? sim, não, isso tinha. Não, mas assim, eu digo que muita gente tem uma ideia revolucionária, mas ninguém quer trabalhar, isso é fato. Todo mundo tem a ideia revolucionária da startup, mas a pessoa não quer trabalhar para aquela ideia funcionar. Isso aí é simples. Então, tem muita gente que às vezes começa com o low-code, pelo errôneo, às vezes, achando de falar, não, isso aqui vai me atender, e de repente a startup do cara, pá, dá um boom, e ele começa a precisar implementar funcionalidades muito mais complexas que acabam não sendo possíveis com o low-code. E aí chega naquele ponto que ele já está, sei lá, 2 anos, alguma coisa, rodando aquela solução, e ele tem que, às vezes, partir para uma solução de desenvolvimento mesmo, porque agora chegou numa parte de soluções complexas, vou ter que usar código mesmo, montar. Vocês veem, às vezes, muito desses cenários aí que podem acarretar o problema da adoção de uma tecnologia low-code, por exemplo? Sim. Isso é até um ponto que o Douglas comentou também, que é relacionado às áreas, né? Um ponto que é divisor de águas, assim, de qual cenário usar e qual cenário não usar, é que normalmente as empresas elas começam, depois que elas descobrem essas tecnologias, e a gente vê isso muito no dia a dia, é que, por exemplo, a gente deu um treinamento para a área de desenvolvimento, para a área financeira, para a área administrativa, e do nada a área administrativa falou, nossa, isso aqui vai resolver para mim. E eles começam a trabalhar, porque isso deu autonomia para eles. Então, além da questão de entrega rápida, além da questão de eu não dependo da TI mais para fazer, agora eu tenho autonomia para sair criando coisas sem depender de outras pessoas e sem precisar ficar pedindo palpite. E isso é um dos grandes problemas também, que, por exemplo, eu tenho um problema para resolver, eu vou começando a criar, mas eu não penso, porque eu entendo o processo, e eu começo a criar, mas eu não estou pensando no como um todo. Porque o desenvolvedor, normalmente, ele pensa em resolver o problema, em desenvolver a solução, mas talvez ele não pensa no cenário como a pessoa que é responsável da área. Então, o desenvolvedor, ele pensa como que ele vai criar um aplicativo que vai solucionar a área financeira, que vai fazer controle de entradas e saídas.
mas ele não pensa que talvez a pessoa ela facilite para ela um botão para gerar o Excel, um botão para, por exemplo, somar tal valores e tudo mais. Então, eu acho que normalmente esse problema que o Bertuzzi falou de uma startup virar é que as pessoas elas começam a usar e quando elas se dão conta do tamanho do problema, é tarde demais para ela começar do zero e realmente formular e mudar a tecnologia ou mudar a forma de desenvolver também. Isso que você falou, Renato, é interessante, porque muitas vezes assim, o pessoal foca muito do ponto de vista técnico, né? E tem também toda aquela empolgação, nossa, conseguir entregar isso com uma tecnologia hype, está performático, maravilha, tá com uma arquitetura bacana, mas e aí, para o cara que tá usando aquilo no dia a dia, faz sentido? Porque muitas vezes, e aí entra também questão de usabilidade, UX, tudo isso, o pessoal esquece que vai ter um cara lá que, embora seja um usuário de apps de celular, de sites, o cara não está pensando como ele, né? O cara quer um negócio prático que envolva pouca interação, você seleciona aqui, arrasta dali e entrega o resultado. E muitas vezes pode estar com um código assim, você fala... Todo mundo aqui tem experiência como dev, né? Você fala, nossa, tá muito bem feito, tá usando várias coisas bacanas, mas e aí? Pro cara que é o usuário de negócio, o cara vai falar, meu, isso daqui não me atende, né? Sinceramente, cara, falando um pouco disso até das startups que o Bertuzzi e o André comentaram, para mim, startup não tem que usar, não. A minha opinião é bem taxativa nesse ponto de que low-code e no-code são muito mais para ajudar as empresas a administrativamente entregarem mais resultado do que necessariamente para o usuário final. Eu acho que nenhuma plataforma tem que... Assim, as startups principalmente, que elas têm uma dinâmica muito rápida, precisa ter mudança rápida, precisa ter arquitetura rápida, precisa ter escalabilidade. E essas plataformas de low-code, não que elas não possam fazer isso, mas a gente não tem controle do código de fonte. Então, assim, do mesmo jeito que é rápido para eu fazer uma coisa simples, para eu fazer uma coisa complexa, talvez seria muito mais rápido fazer um código. Assim, eu tô falando, a gente como programador tem bastante dessa experiência de, isso aqui eu faço uma APIzinha rapidinho aqui, comunico e tal, e resolve o problema. E com low code eu teria que montar a tela, montar uma estrutura, e daí, não funciona com esse conector padrão, então eu vou ter que... Então, assim, para mim, sinceramente, startup não deveria considerar low code e no code como uma plataforma para o seu negócio, mas sim, assim, para o seu negócio em acordo com o público, de acordo com o público. É o principal. Mas alguma coisa para administrar e para gerar resultado ou para entregar resultado, aí eu acredito que sim. Talvez as plataformas elas evoluam num sentido onde elas tenham esses recursos. Por exemplo, o pessoal acaba usando, por exemplo, posso usar um RPA da vida, ou eu posso montar lá com o Power Automate, ou o iPath, todos esses outros que são low-code. A gente fala muito de Microsoft, mas a gente mexe com os outros, conhece os outros pelo menos também. Mas esses caras aí, eles ajudariam o negócio, por exemplo, a capturar dados, sei lá, vamos supor que eu mexo com notas fiscais eletrônicas. Então eu consigo automatizar um processo para ele entrar nas telas lá, capturar as coisas para mim. Isso aí tá me trazendo um resultado. Mas eu não tenho como colocar isso para o meu público externo usar, sendo um aplicativo, sendo uma aplicação mais robusta, porque geralmente essas aplicações que as startups têm, elas precisam de recursos que a gente não vai conseguir ter com ferramentas low-code, porque pensa assim, a ferramenta low-code ela vai chegando num ponto onde ela já começa a ficar muito complexa, e daí não faz muito sentido ser ela mais, já seria muito melhor se a gente tivesse controle completo daquilo que a gente está fazendo, que é o que acontece quando a gente está programando. Então, a minha opinião sobre startups cara, não faz muito sentido usar como estrutura padrão, como arquitetura padrão, as ferramentas de low-code. Claro que eu posso usar um Power Automate, eu posso usar o Logic Apps
como ferramentas para eu construir uma API mais rápida, que depois, se eu trocar o endpoint, vai continuar funcionando, se precisar escalar isso para um código .NET, alguma coisa assim. Mas um Power Apps, por exemplo, eu já não vejo como uma possibilidade de ser usada, mesmo que fosse o Portals, que é um tipo de aplicação que dá para ser usado de forma anônima e com login genérico, mas eu não acho que funcionaria. Então tem algumas plataformas low-code que eu acho que não encaixam para coisas que precisam ter uma mudança tão drástica, tão rápido e crescimento tão rápido assim. Além de vagas de emprego também, né? Que é uma coisa que uma startup do dia para a noite ela precisa de 50, 100 pessoas, e a plataforma low-code ela vai demorar para formar alguém, ela vai demorar para ter alguém capaz para realmente mexer nas ferramentas. Exatamente, vide aí os próprios ERPs, né, que estão muito no mercado. Se demora quanto para formar um especialista SAP, especialista de outros tipos de ERP, né? Então você fica preso a uma plataforma de certa forma. Quando eu comentei de startup, é porque startup sempre tem a pegada de inovação, sempre entregar algo diferente do que o mercado geralmente entrega, né? Então, por exemplo, tem uma fintech lá que agora, quando saiu o Nubank, por exemplo, né, veio com uma pegada totalmente nova. Agora a gente tem outros bancos digitais que oferecem a mesma coisa, mas como o Douglas e o Renato comentaram aí, a velocidade com que você tem que inovar numa startup é muito maior do que a velocidade de uma plataforma que é baseada em padrões de mercado. O que o mercado está consumindo vai ter tempo para implementar isso, né? Então acho que nesse sentido realmente faz muito sentido não utilizar para startups. E aí vocês comentaram bastante aí de alguns sistemas, algumas plataformas de low code. Para o pessoal que está chegando agora, vocês poderiam citar aí de forma rápida um cenário e uma plataforma que o pessoal pode estar acessando e buscando e estudando sobre low code e no code? Por exemplo, quero automatizar um fluxo de quando eu colocar um documento em algum lugar, eu quero receber uma mensagem no Telegram. Esse tipo de automação que a gente vê muito no dia a dia, né? O pessoal quer interligar muitas coisas sem ter que pedir para o cara do TI desenvolver do zero, né? Então, quais ferramentas vocês acham que a gente poderia usar nesses cenários? Sim. Até um cenário, o André comentou um cenário que eu trabalhei recentemente, se não me engano, foi no ano passado, no começo do ano passado, que basicamente tinha uma empresa que ela tinha a secretária, né? A secretária, todo dia, ela pegava o e-mail de quem estava ausente na empresa, e porque todo mundo, entre as 6 horas da tarde do dia anterior e as 8 horas da manhã, se eu, por exemplo, não ia estar na empresa, eu ia estar em algum cliente, eu mandava e-mail para a caixa de e-mail da secretária. A secretária, entre as 8 e as 9 da manhã, ela preparava um e-mail com todo mundo que ia estar presente e estar ausente dentro da empresa naquele dia, e dispara e-mail para toda a empresa. E isso ela fazia manual, ela perdia entre 30 minutos e 1 hora para fazer isso todo dia. Era o trabalho dela, além das afazeres dela do dia a dia, ela tinha esse trabalho que poderia ser automatizado. E uma das formas que foi utilizado dentro da empresa para automatizar foi criado um aplicativo dentro do Power Apps, que inclusive é uma ferramenta low-code. Então quem criou foi uma pessoa que tinha pouco conhecimento técnico, ela construiu um aplicativo super simples, mas que era funcional, e basicamente criou um aplicativo onde as pessoas da empresa iam lá e registravam, por exemplo, amanhã eu vou estar ausente, estou doente ou não vou estar dentro da empresa, registrava, isso ficava armazenado dentro do Excel, um SharePoint, poder armazenar em qualquer lugar, como banco de dados, né? E tinha basicamente um Power Automate, que era uma automação de um processo que acontecia todo dia às 9 horas da manhã. Esse processo rodava, pegava a informação de todo mundo que ia estar ausente e disparava um e-mail para toda a empresa com esse e-mail, com essa formatação completa.
Então, basicamente, a gente tinha um processo como um todo que reduziu o tempo da secretária de perder de meia hora a 1 hora por dia para realizar esse e-mail manual para todo mundo, além de que se ela, por exemplo, ficasse doente, o e-mail ia chegar de qualquer forma. Porque se ela ficasse doente, ela não pudesse ir para a empresa, esse e-mail ia atrasar, outra pessoa ia ter que fazer. Então, esse é um exemplo de low code que foi feito e que foi reduzido o tempo de serviço da secretária, né? Não querendo ser bairrista aqui com a Microsoft, mas talvez seja essa a resposta de vocês, mas se eu quero começar com low code hoje. Eu tenho uma equipe lá relativamente pequena já, com um pessoal com um conhecimento não tão básico quanto uma galera que vai usar um no code, mas ele quer começar a trabalhar com low code para agilizar, porque são demandas até que tranquilas, precisa fazer. Que ferramentas vocês recomendariam, vocês que estão mais nessa área, assim, para quem está começando? A conseguir resolver soluções até que legais pro pessoal. Eu vou ser bairrista mesmo. Porque eu não quero ser, mas se você falar. Eu vou ser bairrista porque, cara, eu acho que a integração que a gente tem falando da plataforma da Microsoft, porque a Microsoft ela foi, nesse quesito, eu acho que foi muito inteligente o que ela fez, porque a estruturação que ela começou a fazer com todas as plataformas já há bastante tempo, quando as coisas começaram a sair do on-premises para ir para a nuvem, a gente já viu uma movimentação da Microsoft de deixar todas as coisas meio interligadas, por mais que não são, 100% integradas, mas elas são muito interligadas do ponto de vista de que eu posso fazer coisas no Azure, posso fazer coisas no Microsoft 365, elas seriam interligadas em 2 cliques, assim. Então, eu acho que esse é um ponto principal olhando para empresas. Pessoa física ou empresas muito pequenas ou coisas assim. Mesmo assim, tem empresas muito pequenas que hoje em dia a gente já viu empresa que tem 2, 3 pessoas que estão usando 365 para gerenciar as coisas. E é ótimo, porque o custo é relativamente baixo. E se você considerar que a gente já tem Power Apps, a gente já tem Automate, a gente já tem Virtual Agents, a gente já tem Power BI, algumas versões mais simples, mas a gente já tem tudo isso dentro do 365, numa licença aí que vai custar, sei lá, R$18, a licença das mais baratas deve estar por aí, a gente está falando de ter muito poder na mão. Então, por isso que eu acho que Microsoft, eu iria mais eu jogaria mais pro lado da Microsoft pela questão do todo, assim, de olhar para o ponto de vista de que eu tenho uma ferramenta onde eu posso usar por exemplo, o SharePoint, eu posso usar o Apps, posso usar o Agents, posso usar o Automate, posso usar minhas planilhas do Excel, posso automatizar os e-mails que eu recebo no meu Outlook. Eu estou falando tudo de uma plataforma só e todos os produtos já estão lá. A maioria das empresas já até tem esses produtos e elas nem sabem. E é tudo muito integrado, assim. Então, a facilidade para eu colocar uma pessoa e falar, olha, tá aqui um conectorzinho chamado Outlook e tem uma açãozinha falando pegar e-mails. Beleza, não tem muita complicação. Agora, se você for para uma área de fora, eu tô falando de, sei lá, um OutSystems, eu tô falando de o iPath, eu tô falando de outras plataformas que não necessariamente são Microsoft, eu tô falando de ter que começar, será que vai dar para encaixar? Será que não vai dar? Até que ponto da integração? Eu já tô falando de uma coisa que já não é meio que do mundo da pessoa. É muito mais fácil eu fazer uma capacitação hoje em dia e falar para a pessoa por que é importante criar Teams, e que quando você cria um Teams, ele cria uma caixa de e-mail no Outlook, e ele cria um site no SharePoint, e ele cria uma estrutura no OneDrive, e essas informações elas ficam conectadas, e que você grava um vídeo numa reunião, ele já vai parar no stream, e que você tem todas essas carinhas, todos esses logotipinhos fáceis ali na hora que eu estou usando o Apps ou o Automate, para o cara é muito mais, assim, pensando do ponto de vista de usuário de negócio, é muito mais simples. Ele tá olhando tudo num lugar e fala, cara, eu sei o que é stream, eu sei o que não sei como que funciona por trás, mas eu sei que vídeos ficam no stream, mensagens ficam no Teams, e arquivos ficam no SharePoint e tal. Então, eu acho que a conexão e a facilidade, elas são muito importantes para a gente não começar a criar 300 sistemas diferentes que tem que ficar pensando em como plugar e tal. Então eu, nesse caso, sou bem bairrista mesmo com a Microsoft, porque eu acho que a Microsoft ela fez uma jogada muito inteligente quando começou esse movimento on-premises ir para a nuvem, porque tanto infraestrutura quanto plataformas estão conectadas num lugar só. Isso que você falou de 300 sistemas, Douglas, eu acho que é importante um cuidado aí que
é necessário que se tenha, né? Porque tem aí o famoso Shadow IT, né? O cara vê que dá para criar aplicativos, dá para fazer algumas coisas. De repente, eu já vi isso em empresa que eu trabalhei, creio que vocês também. De repente está lá uma área financeira, uma área de controladoria, o RH, contabilidade, o que eles fazem? Eles contratam um cara, sei lá, por um PJ, fala, olha, um contrato aí de 3, 4 meses, você vai desenvolver algumas coisas para mim, né? E o cara sai fazendo um monte de coisas, né? Até no começo aí da live, né, o Rodrigo Torres, amigo nosso, comentou no chat, ele falou brincando do Axis, mas eu já vi o pessoal praticamente construir um RP em Axis em paralelo, né? E daí um belo dia você está fazendo lá, implementando lá uma solução, seja em Java, .NET, Node, sei lá, você descobre que tem um monte de coisa que os caras fazem por fora do RP ou de alguma aplicação importante da empresa e que o cara foi usando aí uma ferramenta, né? Tipo, de repente de low code ou mesmo no code foi criado uma série de coisas e daí você fala, caramba, como que eu vou integrar tudo isso agora, né? Vai matar alguma coisa? Não vai matar, né? Eu queria aproveitar para pedir uma salva de palmas pro Renato, que chamou o podcast de live, então salva de palmas pro profissional aí. Parabéns. Desculpe a força do hábito. Eu não sei se isso vai ser um easter egg, mas fica aí. Eu não podia, Renato, eu não podia resistir. Tá bom, professor Pasquale. Falei errado. Tô acostumado a fazer live, né, Renato? Mesa redonda. Mas um negócio que eu achei bacana que o Douglas comentou é que a gente não perde a rastreabilidade da informação quando a gente utiliza essas plataformas de colaboração da maneira correta, né? Ou seja, uma informação é produzida dentro da sua organização e aquela informação é rastreável, ou seja, o cara amanhã ou depois saiu da companhia, aquela informação não é perdida, né? Aquela informação está viva dentro da sua organização, isso é bem interessante. Sim, e para complementar isso aí, e o que o Groff falou, essa questão da Shadow IT é uma coisa que o pessoal não se atenta tanto, mas isso sempre existiu. O pessoal sempre criou controle paralelo no Excel e no Access. E às vezes no papel de pão também, porque a galera gosta dessas coisas. Ela não funciona do jeito que ela estava acostumada, ela já vai lá e cria um sisteminha ali à parte, porque ela viu no Google como faz, assistiu um vídeo do Douglas Romão no YouTube e daí ela sai fazendo. Então, isso pode acontecer também com as plataformas do low-code novas, tá? É por isso que é tão preocupante essa questão, e por isso que lá no começo, quando eu falei um pouquinho sobre essa questão de como eu imagino que seja o cenário ideal, por isso que é importante a TI não ficar fora disso, e a TI não olhar para, nem a TI, nem os desenvolvedores olharem para a parte de low-code e no-code como, cara, isso aí é frescura da galera de business, que eles estão achando umas coisas para fazer aí, e boa, deixa eles fazerem. Não, na verdade, não. É uma responsabilidade muito grande que a gente, como área de TI, tem que ter de desenhar esse processo e acompanhar esses caras para poder garantir que a Shadow IT não aconteça, porque o pessoal fala assim, agora acabou a Shadow IT porque o pessoal vai fazer dentro da Power Platform, que é conectada com o 365. Cara, o cara vai criar um monte de aplicativo ali do nada, que vai salvar dado numa lista que ele fez, porque ele assistiu um vídeo no YouTube nosso, eu não tô brincando, eu já vi cenário assim. E a gente tem um caso de um cliente muito grande no ano passado, que a gente foi conversar com ele sobre questão de adoção, de Power Platform, de estruturação de governança, a gente falando com a TI, e quando a gente começou a fazer o levantamento, a gente descobriu que eles tinham mais de 300 aplicativos já rodando em Power Apps e Automate. E o que acontece? Como que eles descobriram isso? Porque um lazarento de Deus lá, ele pegou e criou uma conta trial do Power Apps, porque dá para você ter um botãozinho ali que é começar agora, e daí é o trial, e daí ele criou o trial, fez um aplicativo para a área dele que era de controle crítico, ele não podia sair fora do ar aquela aplicação, ela controlava dados críticos,
E aí o trial expirou e a pessoa não sabe como estender, porque não é para estender e nem para aplicar um trial, eles têm licença para isso, só que ele não sabe. E tem uma questão também que o trial, ainda mais na Power Platform, quando você cria o trial, ele cria um ambiente separado, diferente do ambiente oficial, e é um boné velho. E aí o pessoal fez isso, e daí eles descobriram por quê? Porque chegaram na TI e falaram, olha, o sistema caiu, e eles falaram, que sistema? Tá tudo no ar. Eu falei, não, aqui ó, o sisteminha aqui não tá funcionando. Que sistema é esse? E tipo, e aí a gerente de TI de todas as plantas falou, que é isso? E daí eu falei, a gente falou com eles, vamos então implementar o COI da Microsoft lá, que é o Starter Kit, o Center of Excellence, e ele dá uns dashboards lá que mostram quantos aplicativos tem, quantos fluxos tem, quantos gráficos, quais conexões estão sendo usadas, aonde o dado está trafegando. E eles descobriram coisas horrorosas lá, e daí teve que ter todo um trabalho de política, mas foi, assim, deram sorte e assim, talvez nem tanto, porque talvez dados tenham sido vazados, porque quando a gente está falando ali de usar as conexões, quer dizer que eu posso pegar um dado que está no SAP, por exemplo, transformar isso, jogar isso para um Excel que é meu, pegar isso aí e mandar para o meu e-mail, e boa, eu criei esse sistema. Então, se não tiver governança, se a área de TI não se preocupar com isso aí, cara, vai ter problema, e vai ter problema por causa da Shadow IT, vai ter problema de um monte de sistemas sendo criados. Então, o que antes era feito no Access no Excel só mudou, que agora é no Automate e no Apps, que é bonitão, e o pessoal consegue colocar print e videozinho no LinkedIn mostrando que fez um aplicativo em 10 segundos. É só isso a diferença, mas pode ser o mesmo problema de quando o pessoal fazia as planilhas do Excel com as macro esquisitaças. Eu acho que até você liberar para os caras criarem os aplicativos não é problema. Tipo, desde que você tome cuidado, acho que o exemplo que você deu, Douglas, foi bem didático aí, ilustrativo, da coisa fugir do controle, né? O cara saiu fazendo, depois deu problema com licenciamento e nem era para dar problema com licenciamento, porque a empresa podia utilizar a tecnologia, né? Exatamente. Eu acho que o principal é que, assim, eu vejo muito a área de TI, as empresas, essa parte de TI, necessariamente, o pessoal que dá suporte, cuida das licenças, cuida da governança de uma forma geral e da segurança, meio displicente com isso, com essas plataformas novas, e o pessoal de negócio achando que vai revolucionar o mundo com essas plataformas. Então, os dois extremos, assim, quando eles, na verdade, os dois deveriam olhar para o centro da empresa e falar, legal, o que a gente pode trabalhar em conjunto para entregar o resultado melhor, seja a gente ter uma governança, um padrão onde a gente vai entregar aplicações que vão ser sustentáveis, porque uma das coisas principais, que a gente ainda vai discutir mais sobre isso, é a questão de sustentabilidade. A gente está falando de aplicativos que o pessoal está fazendo que não vai durar 3 meses, daqui a 3 meses vai começar a dar esses problemas. Por quê? Porque não foi pensado. E o pessoal da TI displicente porque, cara, isso aí tá na hype, daí o pessoal tá usando e é isso, vamos deixar eles usarem. Ou o pessoal da TI falando assim, não, bloqueia esse negócio. Eu acho que os dois também estão errados, assim, no geral eles têm que ter um processo de adoção. Toda ferramenta mal utilizada, ela vai dar problema, toda ferramenta bem utilizada, a gente vai extrair dela o melhor. Então, como toda ferramenta, isso também demanda um trabalho de aprendizado, que não é um videozinho de 5 minutos do YouTube que assiste do meu canal, do canal do Renato, para poder aprender somente. Aquilo ali são dicas. Então tem todo um trabalho que precisa ser feito, assim como quando a gente vai montar um sistema. É pensado na arquitetura, é pensado na segurança dos dados, é pensado em autenticação, em servidor, em performance, em questão de migração de dados no futuro, questão de migração de tecnologias no futuro. Então tem uma série de preocupações que elas não podem se deixar de lado só porque existe um negócio chamado low code que é muito mais fácil. Porque não é muito mais fácil, só tem facilidades, mas não é assim também. Até abrindo um parênteses, né? Você falou de vídeos que você e o seu irmão produziram, né? Esse negócio é bastante engraçado, né? Porque muitas vezes a gente produz conteúdo, né? Todo mundo que está aqui eu sei que produz vídeos, artigos, exemplos, e acontece situações engraçadas, do tipo, alguém numa empresa X vai e segue isso, né? Mas e aí? Você não está falando para o cara, olha, você é obrigado a utilizar isso a partir de amanhã.
Você está dando uma solução para um problema, você perdeu tempo, falou, olha, dá para você usar isso nessa situação, não significa que você vai usar isso indiscriminadamente, né? E assim, já aconteceu até mesmo em live que a gente está fazendo, estamos num podcast, né? Estendendo aí um pouco a piada, né? Mas assim, já aconteceu em lives que nós fizemos, né, do pessoal falar, olha, mas você está falando de um recurso novo da tecnologia X, por que você não criou uma aplicação mais completa? Caramba, você está descrevendo um recurso e falando, olha, um possível uso desse recurso é em tal cenário. Não dá para você pegar e construir uma aplicação completa, né, porque você estaria também trabalhando de graça, né? Não dá para se trabalhar de graça, né? E eu acho que só um outro comentário é que eu acho que a gente vai ter que fazer igual esses canais de investimento, colocando assim, isso não é uma recomendação, então não faça, porque o pessoal já está assistindo o vídeo fazendo, não, beleza, copiar e colar e já era, vamos botar em produção. Exato. O Bertuzzi é um grande fã de desenhos animados e Chaves e Chapolin, assim como eu, né, Bertuzzi? E o que acontece? É aquele negócio, né, do pica-pau, né, que fica aquela voz, não façam isso em casa, crianças. Bem isso, né? Não brinque com fósforos, causa incêndio, né? Igual eles leem as placas nos desenhos animados. Show! Uma dúvida como deve para vocês agora que trabalham bastante de low code. Vocês também são devs, obviamente, mas eu digo isso porque vocês estão trabalhando muito no dia a dia com low code também. Nós que somos devs assim, e na verdade todos os devs deveriam se preocupar com duas coisas muito importantes para suas aplicações, é a questão de arquitetura, é a questão de performance, é toda essa parte aí. Na questão das plataformas low code, a gente consegue ter um controle melhor sobre isso daí? Se hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com uma plataforma, eu consigo pegar esses dados e migrar para outra, tem esse tipo de integração, essas coisas que a gente teria um pouco de facilidade mais do lado de um dev, como é que funciona na plataforma de low code, o meu controle dessa parte aí, de eu ter mais controle sobre a... Eu gero algum tipo de lock-in, alguma coisa por plataforma, como, por exemplo, fiz lá no meu... OutSystems, vamos supor. Será que eu consigo migrar isso para alguma plataforma dentro do Azure, fazer algum tipo de migração, ou eu fico colocado dentro do OutSystem? E assim como os da Microsoft também. Qual que é a visão de vocês? Eu acho que, falando um pouquinho sobre a questão de performance, isso é até um papo que a gente estava tendo, eu e o Douglas com o pessoal mais o Douglas com o pessoal da Microsoft, foi no sentido de performance, que a gente estava tendo problema em um aplicativo, em um sistema que a gente tinha feito, e realmente a gente tem essa limitação quando a gente está trabalhando com low code, que a gente não é igual um aplicativo desenvolvido em React, por exemplo, que a gente consegue melhorando, melhora um pouquinho na API, melhora um pouquinho aqui, para a gente conseguir ter um ganho de performance para o usuário conseguir usar melhor o aplicativo. Então a gente tem uma certa limitação. Mas tem bastante coisa, inclusive contato direto com a Microsoft, que se você, por exemplo, quero saber como que eu melhoro a performance, muitas das vezes você vai ter que dar uma lida na documentação melhor, tudo mais, porque você usando alguma coisa, algum comando diferente, você acaba afetando diretamente a performance e vai ser difícil você conseguir recuperar igual você recuperaria desenvolvendo, por exemplo, um código em React, consumindo uma API que você consegue saber onde está o problema. Como tem esse conceito de low code, você não tem acesso ao código fonte, fica difícil você mensurar e você monitorar aonde que está o seu problema de performance e aonde que você pode ganhar mais em questão de performance. E falando um pouquinho só sobre a questão de migração, a gente tem algumas ferramentas que você até consegue migrar, inclusive em um bate-papo que a gente teve em uma live do Dynamics Talks, o Renato Groff, a gente estava falando sobre como que você consegue estender, por exemplo, o Power Automate, desenvolver uma automação e como que eu consigo pegar aquela estrutura, aquele código-fonte e colocar dentro de um Logic Apps ou estruturar, entender o que tem por trás e mexer na parte de código. Tem algumas ferramentas que você até consegue fazer, mas também tem a sua certa limitação de, por exemplo, estou trabalhando com um aplicativo do Power Apps, por exemplo, e para melhorar a performance, quero jogar para dentro do Azure ou
mudar para o OutSystem ou qualquer outro tipo de aplicação. Você realmente vai ter essa limitação e vai ter que recriar o aplicativo, recriar a automação, recriar isso que você já desenvolveu. Só para complementar isso que você falou, Bertuzzi, e que o Renato comentou também, é que assim, a gente que é developer, a gente tem uma visão a gente tem que ter uma visão de low code um pouco diferente. O que o low code é? É uma aplicação que algum desenvolvedor fez e que por trás tem requisição de API, que por trás tem tem os componentes, mas é uma aplicação, fizeram uma carinha ali bonita para criar um gerador de código que a gente não tem acesso. Então, se eu fosse comparar entre recursos que a gente como dev tem, quando eu estou falando de um Power Apps e um Automate, o que eu tenho quando eu estou fazendo uma API Node, uma API .NET, cara, a gente não tem nem muito o que comparar, porque a gente tem total controle quando a gente está programando, e quando a gente tem low code, a gente não tem controle nenhum. A gente, assim, tem um monitor ali que a gente consegue saber como está acontecendo a requisição, se a requisição deu certo ou não, quanto tempo essa requisição aconteceu, mas eu tô vendo que existe uma requisição do botão X chamando tal API, mas eu não tenho controle nenhum do que está acontecendo nessa API, se tem paginação, se não tem, que são conceitos que a gente como dev tem, mas que um cara de negócios não tem, e não faz ideia que acontece. Ele sabe que ele aperta o botão e magicamente tem 50 registros ali na cara dele. E isso aqui ele não sabe o que acontece por trás. E as ferramentas de low-code, elas nada mais são do que aplicações que foram feitas com alguma tecnologia. Ali, acho que o Power Apps ele é uma mistura ali, um pouco de React com umas outras coisas. Mas são aplicações que são geradas e criam essa interface para que o usuário crie as coisas. Então, assim, para a gente como dev, a gente tem que pensar assim, o que eu posso usar para poder fazer com que o meu desenvolvimento ele seja melhor e seja mais rápido, mas que eu ainda tenha um certo controle. Então, por exemplo, se eu sei que uma API, eu tenho recursos mais avançados, eu preciso de mais recursos, eu preciso de uma escalabilidade e tal, eu não vou usar o recurso padrão, não vou fazer o meu usuário, meu business user ali, usar o conector do SQL Server para poder conectar na base de dados. Eu vou fazer uma API, vou encapsular essa API num conectorzinho chamado conector do Douglas, que tem lá buscar dados, uma açãozinha buscar dados, eu vou falar pro Joãozinho, Joãozinho, a hora que você for usar no seu aplicativo, usa esse conector do Douglas aqui, que ele é top. E aí ele vai usar aquilo ali. Então, assim, a gente como desenvolvedor, a gente tem que pensar justamente nisso, entendeu? Como que a gente agiliza, como que a gente gera recursos para que a escalabilidade do meu usuário final, do meu business user, seja melhor. Então, pensa só, o pessoal deve é muito preocupadinho de, os caras estão tomando meu emprego. Nada a ver, os caras estão fazendo uns formulários chatos que a gente teria que fazer. E a gente não precisa fazer esse formulário chato. Deixa eu puxar um gancho, já que você falou assim, estão tomando o meu emprego. Eu quero fazer uma junção aqui, que é até perguntar isso aí para você. O mercado, como é que tá o mercado pro low code 2021? Ainda tem preconceito? Não, o mercado tá abraçando bem, eu consigo ganhar dinheiro sendo um dev low code hoje, tranquilamente. Tipo assim, a pessoa ela tá com a vontade de entrar nesse mercado do low code. Eu vou enfrentar umas barreiras de preconceito? Não, agora já não tem mais isso, o mercado está aquecido para isso, eu consigo ter um bom rendimento. Como é que está o mercado do low code? Então, a minha opinião, ela não, com certeza, eu ia falar que pode não ser, mas com certeza não é a popular. Eu não sou populista nesse sentido. Para mim, dev low code não existe. E não vai existir. Simples assim. Exato. Alguém que tá saindo de uma área financeira, de uma área de vendas para falar, ou de uma área até de gestão de projetos, por exemplo, para falar que ele vai virar desenvolvedor low code, desculpa, meu amigo, você tá indo pro lugar errado. Talvez você vai ter emprego esse ano de 2021. 2022 já não vai ter mais. Finalmente chegamos na parte que eu queria, da treta aí. O Douglas fala isso porque ele não quer ninguém usando SharePoint aí como aplicativo. Sabe de uma coisa? Uma coisa que me chama muito a atenção, e é importante vocês falarem que para você desenvolver algo com low code, você tem que ter o mínimo de noção de algumas coisas, saber quando utilizar uma abordagem ou não, um tipo de conector que vai me limitar em determinado ponto, que nem o Douglas comentou, é que
Não posso falar 100% porque eu não vi 100% das propagandas, mas toda a propaganda que eu vejo entre vídeos do YouTube que fala de algum sistema low-code fala a plataforma que vai resolver todos os seus problemas e você não precisa programar e é fácil e você desenvolve sem precisar saber de TI. Cara, essa é a minha birra com low-code, com essas plataformas que se vendem dessa forma. Não é nem tanto a plataforma em si, é o marketing em cima da plataforma. E eu sei que eles usam isso, né? Que vende, né? Isso que vende, é forma apelativa, né? É a forma 6 em 7. Só que o problema é que quando o cara chega para realmente desenvolver, realmente utilizar alguma coisa, ele começa a entender que, beleza, é para todo mundo, mas eu fiz isso aqui como uma pessoa que não tinha conhecimento de TI, e aí agora tá lento, eu tô tendo lock-in, eu preciso migrar, eu não sei para que lado eu vou. Então gera uma série de dores de cabeça nessa escolha, né, de usar ou não usar, quando usar. Então, só deixando claro, essa minha birra com low code vai muito da piadinha que eu fiz no início. É aquelas propagandas. Venha para low code com professores americanos. Exatamente, cara. Nossa, Um negócio que eu queria... o Chapolin lá, o Super Sam, lembra? Um negócio que eu queria saber a opinião de vocês é a plataforma de low code hoje, no code, né? Ela pode se tornar um requisito para pessoas que não são da área de tecnologia, ou seja, o cara que sabe de Excel, né? Hoje ele vai ter que incluir no currículo dele, além do Excel, uma plataforma de low code como as que vocês mencionaram aí. Ô, Jordão, é exatamente isso, cara. Esse que é o ponto, porque o pessoal vem perguntar pra gente, sempre quando a gente faz live no YouTube, por exemplo, o pessoal pergunta, mas eu sou um desenvolvedor, eu tô aprendendo e tô fazendo um monte de aplicativo agora e automate, não sei o quê, e, cara, eu quero saber quanto que eu valho no mercado. Pra mim, sinceramente, você vale a mesma coisa que um cara de negócio normal, um analista de negócio. Por quê? Porque a questão é que essas ferramentas elas vão ser pré-requisito, é isso. É igual, ninguém mais coloca pacote Office no currículo, porque não faz o menor sentido, é a mesma coisa. Assim, uma pessoa que é da área de vendas e ela não consegue automatizar, o papo hoje em dia não é como você ser mais produtivo e não sei o quê, cara, essas ferramentas elas são para isso, para te dar produtividade, para te dar otimização, para te fazer entregar mais resultado. Esse é o objetivo de tudo. Todas as empresas querem mais resultado, querem fazer ganhar mais, as pessoas querem ganhar mais e é o ciclo. Então, para mim, sinceramente, as pessoas que estão investindo hoje em serem desenvolvedores low-code, elas vão ter emprego por mais um ano no máximo. Sim. Porque não faz sentido. E eu vou dar um exemplo. A gente está com 5 vagas de desenvolvedor Power Platform na nossa empresa. O primeiro requisito é programação. Porque a gente não está procurando cara de negócio que faz aplicativo, porque ele vai fazer aplicativo ruim, basicamente. Eu estou procurando desenvolvedor que eu posso treinar esse desenvolvedor para ele conseguir desenvolver e usar a facilidade do low-code. E a gente, como empresa, está fazendo uma transformação nas empresas de capacitação, que a gente está fazendo só para a empresa, que é chegar para a empresa e falar, olha, você precisa fazer a sua equipe de vendas saber fazer fluxos que vão automatizar o processo dela, que vão fazer o pessoal de vendas fazer um aplicativo que entregue mais resultado, para você ter visibilidade, para você dar ferramenta para o seu cara, para ele não ficar dependendo da sua TI ou dependendo de uma empresa de TI para ficar construindo coisa para você. O custo é muito mais baixo se você tiver pessoas que são de vendas, que já sabem como funciona o processo de vendas, que já sabem como prospectar, que já sabe as informações que precisa, já sabe que ele precisa de um clique para poder achar, ao invés de um monte de coisa. Então, eu chegar para uma empresa e falar, você precisa treinar essa sua equipe da melhor forma, porque senão ela vai construir aplicativos assistindo vídeo do YouTube, e esse aplicativo vai começar a dar problema para você daqui a 6 meses, e vai gerar o dobro de custo para você resolver esse problema, do que necessariamente eu contratar um desenvolvedor low-code que não tem experiência nenhuma com programação, porque esses caras que são desenvolvedores low-code, que não tem experiência nenhuma de programação, desculpa, mas não tem como dar resultado, assim, vai fazer os aplicativinhos de formulário, assim, a partir do momento que precisa pensar numa arquitetura de paginação, de performance, de cache, de
sincronização, de segurança, não existe, essa pessoa não tem base nenhuma. E o que é mais fácil? Eu pegar um programador que já sabe programar em qualquer linguagem, qualquer uma, e transformar ele num desenvolvedor low-code, que é falar para ele, cara, tá vendo isso aqui, ó, a API é uma chamada, tá vendo que o Automate faz uma chamada, só que ele usa um conector, mas é uma chamada. A similaridade é muito fácil para um programador pegar. Para um cara de negócio, eu falo, cara, é uma API. Daí ele fala, cara, o que é uma API? A API é uma comunicação entre sistemas. Mas não é bem isso. Tem um monte de coisa envolvida e tal. Então, assim, para mim, sinceramente, low code, por isso que as nossas vagas, elas têm esse pré-requisito. Você precisa ser programador. Porque é isso, eu não estou procurando caras de negócio para aprender a desenvolver um aplicativo. Porque senão eu vou ter que contratar um cara que era de vendas para fazer um aplicativo que era de marketing. Ele não vai saber, é isso. Então faz muito mais sentido eu começar a treinar as pessoas, e as empresas vão começar a entender isso agora, que é falar, legal, então eu preciso treinar minhas pessoas para elas saberem fazer, eu preciso treinar minha TI para entender o que essas pessoas estão fazendo e definir os padrões, e aí eu vou fazer com que as pessoas de negócio elas se tornem desenvolvedoras. Botar o senso lógico de programação na cabeça delas e falar, ó, tudo que você precisa fazer precisa ter uma estrutura, precisa ter uma arquitetura. Você não precisa saber como funciona por trás, você só precisa saber que existe isso e que a gente está cuidando, então faça nesse padrão aqui e aí toca o barco. E aí sim, eu acho que faz parte do currículo dessa pessoa. Se ela falar, sou um desenvolvedor low-code também, é um diferencial para ela falar, cara, além de eu saber muito bem em vendas, eu sei otimizar o processo de vendas porque eu tenho ferramenta, eu sei mexer na ferramenta, eu não dependo da TI para fazer isso, eu mesmo já saio fazendo e eu sei fazer bem, porque eu sei fazer com arquitetura, eu conheço, não sei programar, mas eu conheço a arquitetura, sei que tem performance, sei que tem segurança, sei que tem os princípios básicos. E boa, esse cara é o cara que vai se dar bem, assim, até o momento que isso vai ser pré-requisito também, mas eu acho que isso demora um pouco mais. Acho que até a questão. Opa, desculpa. Pode falar, Renato. Depois eu acho que até a questão que você falou, Douglas, é quando o cara esbarrar, né, com uma limitação aí de uma plataforma de low code, né, de repente, sei lá, ele constrói uma API, como você falou, para fazer uma integração, usa alguma alternativa serverless, de repente, né, que até a gente já mostrou em palestras integrando Power Platform com Azure Functions, ou poderia ser outra opção serverless que você tem em outra nuvem que não o Azure, né, que costuma ser bastante barato, né, mas assim, é aquele negócio, porque acho que também se você pegar aquele cara de negócio que, beleza, ele sabe usar lá a Power Platform, criar alguns aplicativos, mas de repente pode ser que ele mate uma mosca com uma bazuca, né, e cria alguma coisa que com o tempo tem uma péssima performance, tem tudo isso aí a ser ponderado, né. Isso, exatamente. É por isso que quando eu perguntei, foi de propósito a história, eu quero o dev low code do mercado, por quê? Porque o que eu já vi de gente falar assim, o dev no futuro ele vai acabar, porque a gente vai seguir na linha do low code aí, e a gente não precisa de todo aquele conhecimento, tudo aquilo lá, vai ser muito mais simples, as soluções vão estar integradas. Então toda essa explicação que o Renato estava falando agora das plataformas, e que principalmente o Douglas e o Renato Romão falaram aí, é para deixar bem claro para vocês que o low code é uma ferramenta para facilitar, mas ela não vai tirar o dev, muito pelo contrário, um cara que está mexendo no low code, como eles mesmos estão procurando para a vaga, ele tem que ter aquele conhecimento técnico, ele tem que saber o que ele está fazendo, porque a facilidade não tem que combinar com a história do comodidade, né? Não, agora que está ficando mais fácil, eu posso começar a ignorar as coisas básicas aqui, que isso aí vai te tornar um profissional acomodado, um profissional ruim, e como o próprio Douglas falou, daqui a um ano você morre nesse mercado aí. Fica e eu, Bertuzzi, eu vou contar uma historinha bem rápida, porque eu falo bastante, vocês já viram, né? Mas uma historinha bem rápida. Você tá competindo comigo, que eu gosto de falar bastante também, você tá fazendo a competição. E eu vou falar da história do SharePoint, pra vocês não reclamarem que o SharePoint é bom, mas vai acontecer, e eu falei, o Renato sabe, eu tô falando isso já faz um tempo, que a gente tá trabalhando com o Power Platform praticamente desde quando lançou. Já faz uns 4 anos aí que a gente tá mexendo com isso. Então, o que eu vejo? O SharePoint, eu trabalho com o SharePoint desde 2007, ele existe desde 2001. Então, acompanhamos. O SharePoint, para quem não conhece, é a plataforma da Microsoft para portais de colaboração. Então, portais de colaboração. Vocês viram que eu não falei nada de banco de dados, viu, gente? Que está assistindo quem não conhece, e vai fazer low code. Quem não conhece está fazendo bem, não conhece.
Não, tem que conhecer sim, porque o pessoal usa errado. E aí o pessoal tá usando para banco de dados, tá? Então, gente, parem de usar SharePoint de banco de dados, porque ele não é banco de dados. Ele dá para armazenar dado nele, dá, como tudo na vida dá para ser armazenar dado, mas tem que ser com responsabilidade. Se for usar, use com consciência, use já preparando para uma estrutura futura de migração. Isso é importantíssimo. Mas por que eu queria contar essa história? Porque o SharePoint, ele era uma ferramenta fantástica em 2007. Fantástica. Naquela época, on-premises ainda, trabalhei em empresas gigantescas que usavam SharePoint como portal, e não só portal de colaboração, assim, intranet, portal de comunicação, portal de equipe, mas tinha muito sistema muito bem construído usando essa plataforma. Porque eu tenho portal, eu tenho visual, eu tenho um monte de facilidades visuais que um usuário de negócio consegue criar. Então esse conceito de desenvolvedor low-code, citizen developer, que é os nomes bonitinhos que o pessoal tá colocando na hype agora, isso aí já existe, gente. Não é só deram um nome bonito agora para poder hypar de novo, mas isso aí já existe faz tempo. Chamava Power User antes, a Microsoft chamava. E lá em 2007, 2010, em 2010 a Microsoft lançou uma versão do SharePoint que era muito, muito, muito boa. E empresas gigantescas usavam. O que aconteceu? Em 2013 as coisas começaram a ir para online, e o SharePoint 2013 saiu, muito bom. Ele começou a ter uma pegada de desenvolvedor já, de poder colocar uns aplicativos JavaScript lá dentro e tal, e começou a ir para online. Online você tem menos recursos, porque você não tem servidor. Então você tem que ter um servidor estruturado, padrão, e você tem que começar a bloquear um pouco do que você pode colocar lá. Antes, quando era servidor do cliente, você coloca DLL direto lá na pastinha bin lá e tá todo mundo feliz. Agora, com online, não tem mais isso. E aí, o que aconteceu? A Microsoft lançou o SharePoint Online e falou assim, Power User, agora vocês podem criar estruturas dentro dos portais de colaboração de você, controlar versionamento de documento, controlar dados, criar estruturas de dados, que eram as listas, que pode armazenar até 50 mil registros e tal. E aí era uma opção para o Excel, porque o Excel não tem tantos controles quanto o SharePoint tinha na época. E eles vieram com esse conceito de que você, uma pessoa de negócio, pode fazer o que você quiser a qualquer momento, porque você não precisa mais de TI e tal. Esse era o conceito. É a mesma história de agora, não mudou nada. O que aconteceu? As empresas começaram a falar, beleza, então pessoas de negócio, criem, já que vocês têm essa ferramenta na mão. E eles começaram a criar. Aqui no Brasil, principalmente, lá fora não aconteceu tanto isso, mas aqui no Brasil, 2014, 2015 foram os piores anos para o SharePoint. A Microsoft até chegou a lançar a versão 2016, mas praticamente tinha morrido, todo mundo tinha abolido já. E existe esse ódio que, inclusive, o Bertuzzi brincou aí, porque essa brincadeira ela é real. O pessoal fala que o SharePoint não presta. E o que aconteceu? Se vocês perceberem agora, a Microsoft ela refez o SharePoint. Visualmente falando, ele é outra coisa. Claro que teve evolução visual de tudo, mas a forma como a Microsoft transformou o SharePoint como estrutura para falar que ele é integrado com o Teams e que ele é uma plataforma de colaboração e tal, a Microsoft teve que meio que lançar um outro produto. Por quê? Porque entre 2014 até agora, até 2018, 2019, que foi quando a Microsoft começou a lançar essas versões novas, foi um período que o pessoal queria queimar o SharePoint vivo ou qualquer pessoa que falasse SharePoint perto delas. Por quê? Porque os business users não tiveram acompanhamento, eles foram ensinados de que eles poderiam resolver todos os problemas da vida deles com o SharePoint Designer, que tinha fluxos igual ao Power Automate, e o Infopath, que é o Power Apps. O Infopath que dava para criar formulário. Olha que historinha que parece tanto com a história de agora, né? Essas três coisinhas aí, cara. E o pessoal começou a criar ferramentas e plataformas que eram robustas, bizarras, sem controle, sem governança, sem estrutura, e tudo começou a ruir, assim. E aí as pessoas começaram a odiar. Qual que é o problema que eu vejo? É que a Power Platform agora, ela é muito mais potente que esses três carinhas. Muito mais, porque agora eu tenho 1 milhão de conectores. Antes, no fluxo do SharePoint Designer, eu só fazia fluxo para dentro do SharePoint. O Infopath, eu só fazia formulário para dentro do SharePoint. Agora eu posso fazer Power Apps que conecta meu SharePoint com o meu SAP, com o meu Salesforce, com o meu Dynamics. Então, se as pessoas e as empresas fizerem a mesma coisa que aconteceu lá em 2013, 2014 com o SharePoint, com esse poder que a gente tem agora, vai ser muito pior a queda. Então, acho que a preocupação maior que a gente tem que ter
quando a gente fala de ser um desenvolvedor low-code, seja você um desenvolvedor de fato ou você uma pessoa de negócio, é que a gente está construindo um sistema. No fim das contas, é tudo sistema. Sistema ele tem que ser pensado para ter longevidade, para ter... Não é só a performance de que eu vou usar SQL Server porque SQL Server é mais rápido que o SharePoint. Não é questão disso, não é o que é mais rápido, é o que está trazendo mais segurança, o que vai trazer longevidade para a minha aplicação, porque a gente está construindo sistemas. E a gente está dando poder para pessoas construírem sistemas. Então, essa preocupação é uma coisa que eu bato na tecla e eu sou quase que o mensageiro do caos, de que isso vai acontecer com muita empresa, e essa historinha que eu tô falando aqui, e eu tô falando bastante já agora, porque daí quando acontecer, eu vou falar, pega o podcast que a gente gravou lá em 2020. Profeta. Cara, Romão, cara, é a mesma coisa, cara, que tá acontecendo. Assim, infelizmente, de verdade, a gente tem trabalhado muito e esse tipo de plataforma como a de vocês, da gente poder falar sobre isso é importante, porque o pessoal acha que eu acho que eu sou chato. Eu não sou chato, gente. Eu tô tentando levantar uma bola que eu vi acontecendo. Eu acompanhei isso tudo. E eu continuo trabalhando com SharePoint hoje. Tem empresas que usam SharePoint da maneira correta e ele é muito bom. Então vai ter empresas que vão usar bem a Power Platform, vão usar bem os recursos do Azure, por exemplo, vão integrar bem isso aí e vão sair tranquilamente ilesas disso, ou com pequenos arranhados, e vão ter empresas que vão ruir de verdade, porque antes eu estava falando só de uma plataforma de portal, agora eu estou falando de uma plataforma que tem conexão com todos os dados da minha empresa, que exporta informação, que trabalha com dados críticos, com sistemas críticos, com áreas críticas. Então o perigo é muito maior, assim, tipo, o pessoal fala muito de, fiz um aplicativinho de gestão de estoque, tá, mas tem empresa que está usando para fazer controle financeiro, tem empresa que está usando para fazer integração entre ferramentas de financeiro, vendas e marketing e a parte contábil. Então, assim, quando a gente fala para os caras que vocês vão poder resolver todos os seus problemas, quando eu falo isso para um cara contábil, para um cara de vendas, eles vão poder resolver todos os problemas? Talvez possam, mas não é assim, não é Wizard, não é next finish. A gente tem que ter um trabalho em cima disso, muito forte, porque senão a gente está criando monstros. O pessoal vai conseguir resolver um aplicativo em 2 semanas, vai entregar, vai estar feliz, vai falar, olha, economizei pra caramba, porque esse aplicativo aqui custou o salário do meu estagiário, de 2 semaninhas ali assistindo os vídeos dos caras, e só que daqui a 6 meses esse aplicativo vai dar problema, você vai ter que contratar alguém que vai ver e vai falar de repente que nem era para ter sido feito dessa forma, era melhor ter sido feito um desenvolvimento, ou não, era melhor ter feito low code mesmo, mas com uma arquitetura, ou a empresa vai descobrir que tem 300 aplicativos e um começou a dar pau crítico e começou a gerar até despesas ou gerar algum tipo de problema de auditoria. O pessoal não pensa muito nisso, mas, cara, a gente tá mexendo com informação, é muito, muito, muito sério, assim, a gente brinca muito e tal, mas é muito sério o negócio. Aí, aquele famoso... Desculpa. Pode falar. Tranquilo. Não, eu ia só complementar com o famoso o dinheiro não aceita desaforo, né? Se o cara faz uma economia que vou usar a palavra aqui, porca, né? Ele vai acabar se ferrando lá na frente, né? Exatamente. Ou seja, a gente conclui que o Douglas Romão é fanboy do SharePoint, só isso que Cara, eu sou. É que eu não pude perder. Ele sempre vai puxar saco. Vou puxar pro SharePoint. SharePoint é bom, mas assine, só não tem uma tatuagem do SharePoint ainda, mas SharePoint... Ainda. SharePoint um logo mais bacana, você já providencia. Né? É que os caras não me ajudam, né? Os logotipos ruins. Boa! Mas, enfim, eu achei interessante que você falou desse período 2014-2015, que foi justamente nessa época que parecia que ia usar o SharePoint para tudo, né? E muitas vezes, o que acontecia? Teve um projeto que eu estava na época que ia ser usado o SharePoint usando reporting services junto na época, né? Power BI não estava ainda tão disseminado, né? Mas o que aconteceu? Chegou num ponto que assim, a gente tinha que fazer tanta customização que a gente foi para o .NET, era inviável fazer isso via SharePoint. E por que aconteceu isso? Porque o gestor foi num evento que uma consultoria que vendia
vendia projetos em SharePoint, fez toda aquela apresentação bacana, né? E o cara achou que não, vamos começar a usar isso aí porque tem que agilizar aí as entregas. E não é assim, né? Tem coisas que você consegue. A gente falou muito de low code aqui. Tem coisas que o low code te entrega, mas tem coisas que não dá para fugir, né? Da implementação mais tradicional de aplicações, né? O que dá para fazer é fazer com que isso coexista, né? Coisas mais fáceis. Você apela para o low code e coisas mais complexas aí não tem como, né? Exatamente. O Renato Romão quer deixar uma última. Sim, eu só queria falar que se você está ouvindo esse podcast, é bom você, se você é desenvolvedor, você conhecer essas tecnologias e você saber usar, mas se você está pensando em largar tudo, não faça isso, porque eu concordo plenamente com o que o Douglas falou, que muita gente está largando as coisas para virar o desenvolvedor Power Apps e você não vê pessoas que são só especialistas em Excel. Isso aí tem um tempo limitado, você vai ver que daqui a 1 ano, no máximo 2, isso talvez a Microsoft lance uma outra ferramenta com outro nome e vai deixar de existir. Então, se você até mesmo vê os especialistas de SharePoint, eles não são especialistas de SharePoint, eles são especialistas em a estrutura, a arquitetura, sabem desenvolver para o SharePoint. Então, essas ferramentas elas têm que complementar e elas não podem substituir o seu serviço. Você não pode só sair criando aplicativos no Power Apps, porque você vai ter um tempo de vida útil e provavelmente isso vai acabar rapidamente. Como eu falei isso aí, Eu falei, André. Como eu falei, na verdade escrevi um artigo meu, que é quando você é movido pelo hype, quando o hype vai embora, né, você fica para dar manutenção, né? Então não esquece que quando as coisas abaixam e você decidiu ir por um caminho que foi a tua única motivação foi o hype, foi aí marketing agressivo e todo mundo falando da mesma coisa, e você não analisou, não esqueça que o legado sempre fica para alguém dar manutenção, e muitas vezes é você, então tem que cuidar. Um exemplo prático disso, as tecnologias elas vão avançando. O SharePoint, quando eu desenvolvia para ele, era .NET puro. Falei da DLL, era real, gerava um pacotinho, ia lá no servidor, fazia deploy. Aí depois de um tempo, a Microsoft foi migrando, aí foi para web, teve que ir para JavaScript, que foi para uns aplicativos que dava para fazer C#, mas era mais ou menos. Hoje em dia é React. Assim, quem imaginava que ia ter open source em tudo que é Microsoft? Porque se eu quiser programar para Power Apps é React, se eu quiser programar para SharePoint é React, se eu quiser fazer add-in para o Office é React. E eu integrando isso com Azure para usar functions ou para usar API.NET Core. Então, a gente está falando de um mundo de tecnologias que estão cada vez mais avançados. Se você é uma pessoa que é de negócio e quer ser um desenvolvedor Power Apps, daqui a pouco Power Apps não existe mais. Vai ser uma outra ferramenta e aí acabou. E se você é um desenvolvedor e você só conhece isso porque você começou a fazer só aplicativinho, você morre também, porque é isso que o Renato falou. Eu tecnicamente tive que acompanhar essa transição. O Renato aconteceu a mesma coisa. A gente desenvolvia para SharePoint, .NET, depois foi para JavaScript. Nunca pensei que ia trabalhar com framework JavaScript. Hoje em dia eu trabalho praticamente 100% do tempo com framework JavaScript. Mexo com Node, que também não era uma coisa, nada que era open source eu trabalhava. E agora, hoje em dia, meio que é a realidade. Então, assim, para os dois lados, não é jogo você ser só um cara que é desenvolvedor Power Apps ou Power Automate, porque não faz muito sentido, assim, como... Sim. Exatamente. Desculpa, você quer falar alguma coisa, André? Não, só para finalizar aqui, pegar a parte, uma pergunta que tem aqui no chat do Manuel, né? Para quem está ouvindo isso aqui gravado, né, a gente está transmitindo o DevShow ao vivo, então se você tem interesse em acompanhar ao vivo, se inscreva lá no nosso YouTube ou na Twitch, que a gente transmite ao vivo os episódios. O Manuel está pedindo aqui se algum de vocês aí já utilizou o OutSystem e o que podem falar a respeito aí. Cara, eu só brinquei, eu nunca usei assim muito não. Eu dei uma brincada com ele, como eu brinquei com alguns outros. O OutSystem ele parece melhor assim para você construir umas estruturas, tem uma interfacezinha legal de drag and drop.
Ela é open source, se eu não me engano. Então tem uns recursos legais, mas no geral eu achei ela, assim, de novo sendo bairrista, como o Bertuzzi comentou, ela é meio que ela é uma ferramenta boa, mas ela é desplugada das outras coisas que são o meu ambiente de trabalho. Então, para mim, é muito mais difícil trabalhar com ela, assim, no geral. Eu acho ela legal, pelo que eu já tinha visto, ela é uma das melhores, ela tá ali entre as top 5 de mais utilizadas, mas ela é bem cara também aqui pro Brasil, se eu não me engano. Porque a maioria dessas ferramentas, elas são de fora, então é em dólar, e aí o dólar tá bem alto. Para aqueles que estão assistindo isso no futuro, o dólar estava muito alto quando a gente estava gravando esse podcast. Então, não sei se vai estar pior, né? Pode ser que esteja pior ainda, mas fica muito caro, assim. E se a gente considerar que as plataformas da Microsoft, elas já fazem parte, já dá para você usar em certa medida com a licença padrão que você tem no 365, sai muito mais barato. A licença mais cara do 365 aí vai sair por, acho que R$100, alguma coisa nesse sentido com o dólar que tá, para você usar um mais avançado, assim. Então, acho que não faz muito sentido. Mas nunca usei muito, assim, não achei ele legalzinho, mas nunca usei na prática, não, para alguma coisa em produção. Show. Nosso episódio acho que já tá bastante grandinho aqui, que tá com 1h30. Então, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Se tiverem mais perguntas sobre o episódio, façam ela na página do devshow.com.br, que vai estar publicada. E a gente pode até continuar uma discussão lá. Se vocês tiverem mais alguma dúvida de low code, eu acho que tanto o Renato quanto o Douglas, que trabalham com isso, podem até responder vocês lá na própria página desse episódio lá. Beleza? Show de bola. Bom, pessoal, então só lembrando vocês que, apesar de ser ao vivo isso aqui, a nossa principal plataforma, a nossa principal mídia, na verdade, em áudio, né? Então nós estamos aí nas principais plataformas, Spotify, iTunes, Deezer, e também você pode ouvir todos os episódios pelo site, que é o devshow.com.br. Só agradecer aí mais uma vez as participações especiais aí do Douglas Romão, do Renato Romão. Engrandeceram muito, sem eles não teria como a gente fazer isso aqui, porque eles realmente são especialistas no assunto. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Obrigado pelo convite aí e contem conosco para o que precisar. E só para encerrar com uma pergunta. Se eu sou desenvolvedor low code, eu posso ser full stack? Nossa, fica aí, essa fica pro próximo episódio. Pro episódio de Dev Show de Full Stack. O episódio de 1 minuto com eu falando não existe. Valeu, galera! Cuidado, você vai ofender muitos sentimentos e vaidades por aí, né? Cara, a minha, como é que fala? A minha opinião sobre quem eu vou ofender, eu faço ali no banheiro mais tarde depois. Valeu. Encaro isso como um desafio à pessoa. Mas obrigado, viu, pessoal, pelo convite, pela oportunidade da gente falar aqui. Acho que isso é importante, a gente ter esse tipo de plataforma. E se vocês precisarem aí, o pessoal que tá assistindo, ouvindo, estamos aí à disposição. Adiciona a gente aí, a gente vai estar... Tô aí sempre à disposição de dar umas pancadas, mas eu sou bem legal, só pareço bravo, mas eu sou legal. Show. Lembrando que os links aí do pessoal que participou vão estar no post do devshow.com.br também. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu, galera! Falou! Valeu, pessoal. Até mais. Falou, boa noite.